Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. E nesse dia tão maravilhoso, né? Onde se comemora o Dia das Mães. E eu quero compartilhar uma palavra com você e também com os que estão em casa nos assistindo pelas redes sociais. Vocês são muito bem-vindos. E queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. E vamos ler o verso de 44 a 46. Que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro. É um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo quanto possui e a compra. Amém? Então desocupe as suas mãos, vamos falar com Deus. Senhor, eu creio que o Senhor então preparou essa mensagem para que fosse transmitida hoje à tua igreja, ao teu povo e àqueles que ainda não são. E peço que o Senhor então me use e me dê sabedoria, coloque em minha boca todas as palavras, tantas que o Senhor já me deu, quanto a que o Espírito Santo há de revelar nesta manhã. Que possamos sair daqui transbordante de alegria, Pai, como essas parábolas, elas falam, transbordante de alegria por ter achado um tesouro e uma pérola de grande valor. Então fala conosco, fala com cada um aqui nessa manhã, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor e vai sentando, vai ocupando o teu lugar. Glória a Deus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, não está em liquidação. E engraçado que a gente falava de reino ontem, né? Eu ri lá atrás, porque Deus faz umas coisas que só Ele mesmo. Amado, a gente ri, né? Claro, mas é lamentável saber que hoje em dia no meio religioso, o meio religioso está completamente contaminado com a logística de um mercado religioso. E como eu já preguei, né? Eu estou falando da lei da oferta e da procura. Lamentavelmente, a gente tem visto isso nas igrejas. E todo mundo sabe do que se trata a lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta barata, de graça, mais procura. Quando eu não preciso sacrificar, quando eu não preciso renunciar, então é isso que eu quero.
Então isso é como funciona a lei da oferta e da procura. Quando eu não tenho de me abster de nada, então isso me interessa, essa mercadoria me interessa. Porém, quanto mais a procura, mais se encarece. Quando o produto está saindo muito, há uma multidão em busca, então eu ofereço por um preço mais caro, que é o que estão fazendo nos púlpitos. E a gente precisa ser cauteloso quanto a isso. Então você vai ver aqui que esse tesouro que nós acabamos de ler, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo. Eu não sei você, mas eu fico curioso ao saber como está sendo preparado a minha morada eterna, não é? E talvez eu seja um dos poucos, ou talvez um dos muitos. Você pensa talvez como eu, né? Como Paulo diz, né? Para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro. A gente tem que estar preparado para esse dia, para esse momento, do qual ninguém vai escapar. É a certeza que todo mundo tem. Eu não tenho certeza de quanto tempo eu vou viver, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou morrer. E eu deveria ficar alegre, porque Paulo está dizendo, o Senhor está dizendo, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que quando alguém procura, quando alguém acha, né? Não sei se você já viu isso, ou se já aconteceu com você isso. Você está andando pelo caminho e acha um dinheiro, né? De um valor, e tem mais gente ao seu redor, e aquele dinheiro está no chão, você põe o pé em cima e esconde, né? E você coça a cabeça, e você disfarça, desamarra o sapato, pega e põe no bolso. E você sai dizendo, que Deus maravilhoso, hoje eu estou com sorte. Então você fica vibrante com aquilo, você fica maravilhado, poxa, eu achei um tesouro. E depois ele repete, também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, é como se ela olhasse e dissesse, nunca tive isso. E comparado aos outros, eu achei uma pérola de grande valor. E o dono da pérola dissesse, ela custa tanto. E a pessoa, para obtê-la, ela vende tudo. E uma pessoa que reconhece que aquilo vale mais do que ela tem, mais do que a vida inteira ela possuiu, ela não pensa duas vezes em comprar aquela pérola, porque vale muito mais do que você arrecadou durante toda a sua vida. É esse o reino, é esse Cristo Jesus.
Então, uma pessoa que reconhece a pérola de grande valor, alguém que reconhece, amado, o grande tesouro que ele encontra, ele não tem medo de renunciar a tudo quanto tem. Uma pessoa que entende o que é o reino de Deus, o que é encontrar Jesus, de fato e de verdade, ele não tem medo de arriscar, ele entrega o seu tudo, ele se dedica àquele campo, ele se dedica àquele tesouro. Aleluia. O problema, amado, é que somente os que entendem ou que entenderam já essa leitura, somente os que compreenderam, sacrificarão tudo pelo reino de Deus. Tudo mais se torna inútil, ou em segundo plano, porque em primeiro plano está a pérola, o tesouro. Ele sempre estará em primeiro plano. O problema é que as pessoas não estão entendendo. E fica procurando algo, muitas das vezes para encher o seu próprio ego. E é até lamentável, amado, quando se põe um tema como esse, né, como se o reino de Deus fosse um produto. Mas a Bíblia diz que é de grande valor, que é uma pérola que supera qualquer coisa, ou tudo que você já granjeou na face da terra. Aleluia. Então é lamentável a gente chamar de produto, é lamentável, e na verdade é o que se tornou um produto que, para tornar a minha vida aqui nessa terra mais fácil. Então, o que é uma oferta barata? Um evangelho que é oferecido sem renúncia. Vem como estás, permanece como estás, sem obediência, sem temor. Basta oferecer seus produtos que está tudo certo. Você vai ficar rico, você vai obter aquilo que você deseja em teu coração. Infelizmente, hoje em dia, é oferecido todo tipo de adereço, com a promessa de resolver todos os problemas. É o que eu falo muitas das vezes, de campanhas, de um objeto que você coloca numa estante, talvez uma Bíblia até aberta, num salmo que pronuncia as bênçãos, mas sem renúncia. É uma correntinha, um adereço que você pendura no pescoço, é um trevo de 4 folhas, é uma figa, né, para distanciar o mal olhado, é uma arruda que você põe atrás da orelha. É algo que vai te trazer sorte, colocar uma moeda de $1 na carteira. Tem pessoas presas a isso, e acha que isso é o suficiente, isso é barato. E muitos têm achado, amado, isso
dizendo: eu achei uma liquidação. O reino está em liquidação. É renúncia, querido. Se não houver renúncia, e muitas das vezes a renúncia é cara, porque ele diz: vende tudo que tem. Dá mais importância àquela pérola, aquele tesouro que eu encontrei. E se realmente nós encontramos um tesouro que supera tudo quanto nós já possuímos, então você entendeu o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é isso, é renúncia. Mas o que a gente está vendo é isso. O altar sendo oferecido produtos que vai mudar a sua vida, sem temor, sem renúncia, um adereço qualquer que você coloca numa estante. Eu ia falar do elefantinho, mas não vou, que isso já está muito velho, né? Ou vou, né? Ou vou, porque as pessoas colocam o elefante numa estante, né? Virado para a rua. Virado para a rua. Deixa para lá, vai. Pinguim em cima da geladeira para não faltar mantimento. E coisas desse tipo, dizendo que vai dar sorte. Isso é barato. Eu vou na feira, eu compro um pinguim e ponho na geladeira. Eu não preciso abrir a Bíblia, basta colocar ela em cima de uma prateleira qualquer. De vez em quando eu vou lá e limpo ela. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Aleluia. Olha, faça isso e os teus problemas estarão resolvidos. Faça essa campanha de 7, de 15, de 21 dias e os seus problemas foram resolvidos. Parece o Ratuma Batata lá do Rei do Leão. E os seus problemas. Parece cômico, mas é isso que estão se oferecendo. O que muitas pessoas não entendem é que o que Jesus está oferecendo é algo muito mais valioso. Aleluia. Por isso, o custo é alto. Lucas 14. Acompanhe comigo, Lucas 14. Verso de número 25, a partir do verso de número 25, por que é caro? Porque exige abnegação. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém quer vir após mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, está acima das minhas vontades ou das minhas necessidades. Eu falo isso, amado, porque eu vivi isso com a minha esposa, quando eu aceitei a Cristo. Eu aborreci a minha esposa, porque ela não entendia o que era o reino dos céus. Então, quando eu aceitei a Jesus, de fato e de verdade, a minha esposa virou Satanás.
o diabo. E ela conta isso. Porque talvez agora eu aceitando a Cristo, eu iria renunciar muitos divertimentos, muitas coisas que eu achava que não era pecado, eu agora iria renunciar, e ela teria que renunciar também, se quisesse ficar comigo. Era aquele momento onde haveria uma festinha, na hora do culto, o prazer de querer sair na hora do culto, o ter que levantar cedo, em meio à chuva, para ir para o culto. E isso aborrece a nós mesmos. Mas ninguém quer aborrecer a si mesmo. Quantas pessoas brigaram com os pais? E até hoje, né? Aquele que quer servir, arruma briga em casa. Alguns pais viram para os jovens, dizendo, mas de novo você vai para a igreja? Alguns maridos, que não entendem o que é a pérola, que não entendem o que é tesouro, critica porque a mulher está na igreja servindo. Ou vice-versa, a mulher criticando o marido. Você não sai da igreja. Porque não entende que aquilo é o grande tesouro. Pessoas, amado, que trabalham além da conta, que não tem tempo para Cristo, que não tem tempo para ir à igreja, louvar, adorar, cultuar ao Senhor. Pastor, mas eu faço isso em casa. Não faz. Por mais que você tente se dedicar, não faz. Porque nós somos um corpo. E para ser corpo, precisamos estar ligados à cabeça, unidos, como membros de um corpo. Isso é igreja. Isso é eclésia, um ajuntamento. Aleluia. Mas as pessoas evitam porque elas não querem renunciar a tudo quanto tem. E aqui nós lemos, aquele que não aborrece pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, e até a própria vida, por amor de mim, não é digno. Não pode ser meu discípulo. Não poderá entrar no meu reino. Aleluia. E continua dizendo: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ah, mas eu amo a Jesus, eu creio em Deus. O diabo também crê. Os demônios creem, que estremece, a Bíblia diz. Os ímpios lá fora também crê. Tem que ter um diferencial. Qual é esse diferencial? É fazer a vontade do Senhor. É entender que o reino de Deus tem muito mais valor do que esse mundo perverso, cruel, onde as notícias são só de miséria, mortes, pessoas chorando sobre cemitérios por morte não morrida. Você vai entender isso. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre,
Não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. É aquele que aceita Cristo, mas não entende que é renúncia. E quando percebe que é renunciar a tudo quanto tem, desiste no meio do caminho. E o Senhor está dando um exemplo aqui. Eu não sei se você parou para calcular, não sei se você parou para pensar o que de fato é o reino de Deus. Não é como a lei da oferta e da procura. É renunciar mesmo a tudo quanto tem. É pôr em primeiro lugar o reino de Deus. E ele dá outro exemplo: ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Na verdade, o que ele está dizendo é negociando com Satanás, para um bom entendedor. É o mesmo que foi oferecido para o povo quando foi saído do Egito. Olha, você pode ir, mas não vai tão longe. Olha, você pode até ir. Quando Moisés, ele pede para libertar o povo, para que Faraó liberte o povo, e Faraó então vai negociar. Tudo bem, Moisés, isso depois de 10 tentativas, porque Faraó não queria deixar o povo sair da escravidão, e as pessoas que estão no mundo sem Cristo estão debaixo de uma escravidão, sendo escravos do sistema. Então Moisés, como Cristo faz, ele vai até Faraó para libertar o povo. Mas Faraó, como Satanás, diz: olha, faz o seguinte, vão os homens, mas ficam as mulheres, ou vão as mulheres, mas ficam os homens aqui. E Moisés disse: não, vai tudo, vai todos. Aí Faraó tenta negociar de novo: olha, então vão todos, mas deixa aqui os animais, deixa aqui. Não, nós precisamos sacrificar, oferecer ao nosso Senhor algo de valor. Assim é Jesus, queridos. Ou vai todos, ou vai tudo, ou não vai nada. Jesus não negocia com o diabo. E às vezes as pessoas, elas estão sendo alvo de Satanás. Não, você pode se entregar para Jesus, mas você não precisa renunciar a tudo quanto tem. Renuncia a alguma coisa. Vai um dia, fica um mês fora. Olha, não fale tanto palavrão, fale um pouquinho, depois você pede desculpa. Olha, lê a Bíblia, mas lê um versículozinho só. E é assim que Satanás tem negociado. Aleluia. Verso 33 vai dizer assim: pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, tudo quanto tem, não pode ser meus discípulos.
Você consegue entender isso, amado? Você que caminha, mas para no meio do caminho. Você que dá uns passos para frente, mas 10 para trás. Você que desiste daquilo que o Senhor te deu, como o irmão Isaías pregou, Deus te deu um talento e você abandona o talento, enterra o talento, porque talvez você ache a cruz pesada. Você acha que Cristo é pesado? Você acha que por causa de uma cruz que você carrega, você não pode se entregar? O que é essa cruz? É você vir ao culto, é você ler a Bíblia, é você, meio ao cansaço, a fadiga do dia inteiro, você vir para a igreja. Você acha que essa cruz é pesada? Quando o Senhor está dizendo que Ele tomou sobre si todas as suas dores. Infelizmente, amado, muitos têm interpretado esse texto de forma errada. Jesus não está dizendo que se você não tiver nada e não ir à guerra ou deixar de edificar, ao contrário, é buscar recursos e terminar o que você começou, dentro do que nós lemos. Você foi chamado, continue. Não desista. Aleluia. Então, esse texto, no verso 32, vai dizer: caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada. Ou seja, medo de enfrentar o inimigo, medo que lhe falte alguma coisa, medo que vença. Isso acontece muito na hora da oferta. As pessoas dizem: eu sou cristão, mas tem medo, não confia no Senhor. Tem gente que não consegue, amado, progredir, porque muitas das vezes, mesmo quando vai dar uma oferta, fica com medo, não tem alegria. Alegria é confiança, é convicção de que Deus vai operar, Deus vai suprir a necessidade. E o Senhor está dizendo: cautelai-vos por vós mesmos. Tem dúvida se servir ao Senhor, amado, vai trazer algum benefício? Quer maior benefício que está sendo comparado a uma pérola, a um tesouro? O Senhor diz: juntai esse tesouro no céu. Mas as pessoas pouco entendem. Infelizmente, amado, a forma errada da lei da oferta e da procura tem atraído multidões. Diferente da época de Jesus, porque em muitas situações Jesus, ao invés de atrair, até afastou. João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Verso de número 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Pois tu tens
as palavras de vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. E vocês, essa pergunta: será que você reconhece que Jesus é o próprio Deus? Que Ele é o tesouro escondido que vocês estão encontrando agora? Será que Jesus é a pérola de grande valor? Será que você entende que Ele tem mais valor do que tudo que você tem? E para obtê-lo você precisa renunciar a tudo quanto você tem? Será que você entende isso? Porque aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não está brincando. A palavra do Senhor não é brincadeira. A Bíblia diz que naquele grande dia será dia de pavor e não de alegria, como as pessoas pensam. No dia em que o Senhor vier recolher a igreja, haverá muita decepção. A Bíblia diz que um estará no campo, dois estarão no campo, um será tirado, o outro levado. Quem é você no campo? Quem é você no campo? Porque isso é fato que vai acontecer. Ele está dando exemplo, que talvez metade dessa igreja vai subir e metade vai ficar. Quem é você? De que lado você está sentado? Você é dos que não renuncia? Ou do deixa disso? Ou que não é preciso? Quem está mentindo? A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quem está mentindo? Se o Senhor está dizendo: se você não renunciar, não pode ser meu discípulo. E não se trata apenas de dizer: eu quero. Porque muitas pessoas levantam a mão recebendo a Cristo, mas o coração está longe. Louvam, adoram, têm prazer em buscar o Senhor, mas o coração está longe. Porque buscam ao Senhor se tiver oferta, se for barato, se não tiver que renunciar. Mas quando descobre que o reino dos céus precisa renunciar, para obter o reino dos céus, precisa renunciar a tudo quanto tem, desistem. Aleluia. Você consegue compreender isso, amado? O que tem me preocupado muito nesses últimos dias é que as pessoas têm invertido a lógica do Evangelho, que é para a salvação, e elas invertem pela solução de problemas, que muitos deles, a própria pessoa é quem cria, e depois quer que Deus resolva. Aleluia. O que o Senhor espera de nós é que possamos valorizar o Evangelho, como Paulo, quando teve um verdadeiro encontro com Cristo. Paulo renunciou, como eu disse aqui. Abra a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Vamos ler, porque está na Bíblia.
aquilo que eu já falei. Aliás, eu quero... Vamos entender por que Paulo estava dizendo isso. A partir do verso de número 2, de Filipenses 3, ele diz: cautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros? Dentro do que a gente está falando, é aquele que oferece Cristo de forma barata. É aquele que, na verdade, engana o povo. Eu sempre digo isso e não tenho medo de continuar afirmando. Num culto como esse ou qualquer outro culto, deveríamos sair daqui chorando, ao invés de dizer: nossa, o culto hoje foi uma bênção. Olha, o culto hoje foi maravilhoso. Olha, como eu senti leve. Eu não acho que você vai se sentir leve depois dessa pregação. Quando eu falo chorando, é porque a gente vai começar, amado, pensar na nossa vida. Senhor, será que eu tenho renunciado mesmo? Ou talvez você vai dizer: Senhor, eu não tenho renunciado nada. Então você chora porque a Bíblia está impondo uma condição. Você chora porque talvez você vai dizer: meu Deus, será que eu serei dos que vão ficar? E você começa a chorar, clamando a misericórdia do Senhor, o perdão. Você vai para casa pensando nisso: Senhor, se o Senhor voltar agora, o que será de mim? Porque o que tem prevalecido são as minhas ideias. Eu não acho que é bem assim. Você faz ideia, amado, de quantas pessoas, quantos ateus ou pessoas, para justificar o não entregar a vida para Jesus, têm tentado destruir, difamar essa palavra. E tudo que nós estamos vivendo tem se cumprido, está aqui. Pessoas que buscam revelação em homens, quando a Bíblia está revelando o meu passado, o meu presente e o meu futuro. O problema é que as pessoas não leem, não buscam a palavra. É mais fácil não renunciar e perguntar aqui, contando uma história fictícia. Porque às vezes as pessoas não falam a verdade. E em cima daquela inverdade, o pastor fala algo. E acredite, amado, eu tenho falado isso e continuarei falando de novo. Campanha é uma enganação. Isso vai para o ar. E tomara que todos possam ver. Porque as pessoas lançam campanha para poder manter as pessoas na igreja. Ou se eu não me mantiver na igreja por Cristo, pelo reino, não é uma campanha, amado, para angariar fundos que vai me manter. Eu só fico na igreja se o Senhor curar, se o Senhor libertar. Queridos, há muitas situações em que o Senhor, Ele não curou e não libertou várias pessoas. E Ele tinha os motivos dele. No tanque de Siloé havia muitos enfermos. E o Senhor curou um só. Será que Ele é injusto?
Não poderia ter curado a todos? Deus conhece a intenção do meu e do teu coração, amados. Ele pode curar, Ele pode. Ele pode te dar todos os tesouros desse mundo, Ele pode. Mas Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. Então cautelai-vos dos cães, cautelai-vos dos maus obreiros, cautelai-vos das falsas circuncisões. Ou seja, o que é a circuncisão? A falsa circuncisão é dizer que entrega a vida para Jesus, mas anda de qualquer jeito, não renuncia a tudo quanto tem. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus, não confiamos na carne. Bem que eu poderia, Paulo está dizendo, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E por quê? Ele está dizendo, olha o meu currículo, olha a minha vida para com o Senhor. Ele diz, fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Alguém aqui é fariseu? E eu estou falando na forma positiva, conhecedor da palavra. Porque os fariseus, amado, na questão da obediência à lei, entre aspas, né? Porque depois Jesus chama a atenção deles. Eles eram impecáveis, doutores da lei. Então, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, porque Paulo, quando ele não tinha se encontrado com Jesus, ele perseguia a igreja em nome de Deus. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas, agora olha o que ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por amor a Cristo. Ou seja, Paulo estava renunciando a tudo que ele era, a tudo que ele era, a todo o seu conhecimento. E tem pessoas que não conseguem renunciar, porque elas estão presas no seu eu. É o que como eu digo, são crentes Gabriela, nasci assim, cresci assim e serei sempre assim. Assim, verso 8, deveras considero tudo como perda, ou em algumas traduções como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e considero-as como refúgio, ou como esterco, para ganhar a Cristo. Imagine isso, amado. Paulo, que era um doutor no conhecimento antes de Cristo. Será que nós chegamos perto de Paulo? Considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte,
para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então é o que eu falei. Para mim o viver, Paulo falando, é Cristo. E o morrer é lucro. Por que é lucro, querido? Porque daqui para frente, a cada dia vai piorar mais. Vai piorar mais. Sabe, meu irmão? As pessoas hoje oram, Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa. Nada, amado. Você precisa orar para você aguentar a opressão que está no mundo. O Senhor disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde. Do que Jesus estava falando? Jesus sabia, amado, o que haveria de vir. E nós estamos vivendo isso. Brigas, corrupções. Pessoas que trabalharam a vida inteira, hoje poderiam estar aposentada, mas o governo cada dia mais dificulta. Pessoas que deram a vida por esse país. Médicos, doutores, que estudaram 4, 5 anos para ser médico, hoje para estar dentro de uma sala de hospital dormindo, enquanto as pessoas estão sofrendo na sala de espera. Como eu vi na televisão esses dias, uma mãe chorando e a médica estava dormindo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Médicos que não estão se importando com a humanidade, mas buscando lucro. Você consegue entender isso, amado? Deixa eu falar da minha classe, pastores, que enriquecem cada vez mais, enquanto o povo está sofrendo, enquanto o povo pela fé está entregando o seu tudo. E quando o povo vai lá pedir para comprar uma cesta básica, o pastor levanta de púlpito e diz, você não tem fé. Porque nunca é culpa do pastor. Andando de jatos. Eu não estou dizendo que o pastor não é merecedor. Como o pastor ia pregar sobre prosperidade, né? Sobre prosperidade, felicidade, né? Em ser bem sucedido. Porque as próprias pessoas, amado, elas apontam para o pastor. Pastor, o senhor fala tanto a respeito de Deus abençoar com riqueza, o senhor anda de ônibus. Aí se o pastor anda de jato, pastor, o senhor fala, o povo está andando de ônibus e o senhor de jato. Como resolver isso? Você consegue compreender, amado? A Bíblia vai dizer, tendo com o que comer e o que vestir, dê glória ao Senhor. Eu tenho que comer e eu tenho que vestir, sem precisar ficar incentivando o povo a fazer campanhas milionárias, a participar de cultos com estratégia de angariar fundo. Então eu fico com a Bíblia. Aquilo que você propôs no teu coração é o que você vai trazer. Amém, queridos? Será que eu fui claro na palavra? Será que valeu a pena essa palavra? Então se coloque em pé.